agora a gente segue o programa. Eu chamo sua atenção para esse depoimento. A atriz Cristina Pereira, de 74 anos, viu? Gente, ela emocionou o público que participava de um debate no Festival de Cinema de Gramado. É que ela revelou que foi estuprada aos 12 anos, isso mesmo, quando voltava da escola, e foi estuprada por um homem que dizia ser médico. Olha só. São vocês que choram e são muitas meninas de 12 anos, como aquela menininha que estava indo para a escola de uniforme e que foi abusada e mataram aquela menina. Então é a primeira vez que eu falo publicamente disso. Aconteceu isso comigo, mas está acontecendo agora com a porção de meninas. Gente, a Cristina disse ainda que enquanto a mãe dela era viva, esse assunto não era discutido em casa, porque trazia muitos traumas, muita dor. E assim como a Cristina, o que nós vemos agora é o quê? É uma geração de mulheres que hoje essas mulheres têm coragem de falar que foram vítimas dessa violência. E esse vai ser o nosso assunto de agora. Participa com a gente, vem cá. Aqui no nosso estúdio eu recebo a psicóloga Sátina Pimenta. Obrigada, Sátina, pela sua participação. Boa tarde, viu? E a gente também recebe aqui a Juliana Paula. Ela também se identifica com esse depoimento da atriz Cristina. E como que você se sente sabendo que muitas mulheres, hoje em dia, têm essa coragem, estão vendo essa necessidade de falar sobre esse assunto? Ju, boa tarde. Boa tarde, Roberta. Hoje, para mim, eu já te agradeço, né, por o convite de estar aqui. E o poder da mulher, dela se expressar, traz para ela, né, um alívio, né, de falar. E eu guardei isso por muitos anos também, né, que eu fui na minha infância, na verdade, né, com 9 para 10 anos, depois também na minha adolescência, né. Quando a gente quer falar para os pais, não acredita, né, não dão ouvido porque acha que é imaginação, né, é coisa da cabeça. Isso vem trazendo para a gente traumas, né, na infância, na adolescência, vai crescendo até eu chegar à mulher, né. E eu consegui me libertar desse trauma depois que eu fui mãe, né, sou mãe, né, de meninas também, né, e quando eu conheci o meu esposo, que eu consegui falar, né, que alguém conseguiu me ouvir. E com isso eu consegui palestrar para várias mulheres dentro do nosso ministério, que nós somos evangélicos, e dizer para elas o poder de falar, porque a fala ela traz uma cura dentro de nós que já fomos feridas, né, desse trauma, como é que se diz? Não é só o abuso, não é só o abuso, né? Posso ser clara aqui, né, da apresentação, mas sim do tocar, né, do olhar. Então, tem muitas jovens, né, às vezes que vê isso, ela está me olhando, né, tudo é tio. Né? Eu tenho uma filha de 14 anos que todos para ela são tios, né? E eu tento explicar para ela, não é assim. Não são todos, né, que têm esse amor, esse carinho. Então, nós, mães, devemos ter muito cuidado, né, com nossos filhos, né, principalmente as meninas, né? É sobre isso, gente. Nós vimos aí o depoimento da Cristina, que aos 74 anos, ela falou sobre esse assunto publicamente. No caso aqui, a Ju está falando hoje, publicamente, com 33 anos aqui no programa. Sátina, o que isso vai gerando na mulher, além dessa violência que ela sofre na adolescência, na infância, guardar por todos esses anos um assunto tão forte assim? Boa tarde para todo mundo novamente. Bom, na verdade, a gente guarda porque a gente não gosta de mexer naquilo que machuca, né? Então, a gente vai guardando aquilo e aquilo vai se transformando, tipo, em um bolinho dentro da gente. Só que caminhando na vida, a gente vai perceber que esse bolinho ele vai crescendo. Principalmente quando a gente tenta conversar com alguém, não consegue, ou quando a gente vê a situação acontecendo com outras pessoas, aí me lembra o que aconteceu comigo, e aí aquele bolinho vai enchendo. Então, se você pensar bem, chega numa hora que não cabe mais dentro da gente. E a gente precisa colocar para fora. Se a gente não coloca através de uma terapia, através do ministério, através da fala, a gente vai colocar de outro jeito. A gente vai colocar como uma depressão, como uma ansiedade, vai colocar como uma tentativa de suicídio, com pensamentos suicidas, porque ele tem, de alguma forma, ele precisa ser elaborado e sair de dentro da gente. Agora, o bacana
disso é o quê? Vamos extrair o que há de bom em falas como essas, né? É o quê? É que essas mulheres que antigamente enfrentavam isso no silêncio, né? São essas mulheres de uma outra geração, hoje elas estão se inspirando em mulheres mais jovens que hoje a gente vê que se por um acaso a pessoa passa por isso, não existe mais aquela barreira de antigamente em falar, né? Quais são os fatores que estão contribuindo para essa quebra? Eu falo muito uma frase que é quem tem conhecimento tem poder. Poder de dizer não, poder de dizer sim, poder de dar conta da própria vida e não permitir que o outro faça alguma coisa que a gente não queira. Então, o conhecimento, ele dá poder. Quanto mais informação você tem, mais você tem o poder de limitar as pessoas. Eu vou contar a verdade que eu vim pra cá com uma colinha da minha mãe, tá? Dona Maria José, amo você. E a minha mãe falou, ela tem 72 anos e ela falou comigo hoje assim, uma das coisas mais importantes que aconteceu na minha geração, Sátia, que a gente descobriu são duas coisas importantes. A primeira, a gente consegue ter inclusão digital. E dentro da inclusão digital, a gente passa a ter conhecimento. Se a gente tem conhecimento, a gente começa a entender que aquilo que faziam conosco tá certo não, gente. Por mais que eu estava achando normal, natural, a minha sociedade da época falasse que sim, que era normal, mas tá errado, não pode. E a segunda coisa, eles descobriram que eles não são só avós. Esse eu fiquei olhando para ela, eu falei, como assim? Aí ela, eu tenho amigos, eu tenho amigas, a minha vida não se resume à minha família. Quando se resumia, eu tinha que proteger minha família, não custasse o que custasse. Agora não. Entende? E eu achei aquilo sensacional. Você percebe isso quando você, aos 33 anos, você está ali num grupo de mulheres e que você fala sobre esse assunto, você acaba encorajando outras mulheres, até mesmo de outras gerações, a falar, a externar esse sentimento que estava ali guardado, Ju? Sim, eu tenho relato de mulheres, né, do nosso, até próprio do ministério também, como a doutora acabou de falar, amizades, né, que por ouvir, né, a gente estava conversando, e eu falei dentro dos olhos dela, né, e eu perguntava, tem alguma coisa que te machuca, né, e ela começava a falar. Só que o medo, o que minha filha vai pensar, né, o que o meu esposo vai pensar, né, porque querendo ou não, traz uma vergonha para a mulher. Isso não é, o falar sobre isso não é para aquelas mulheres que estão machucadas, né, elas não conseguem falar tranquilamente, né, traz para elas uma dor muito grande, né, é que eu sempre falo também uma frase que eu deixo para as mulheres, né, lá da onde a gente cuida, é para elas ter posicionamento. As mulheres precisam de posicionar, saber quem são elas, né? E foi o que a doutora falou, eu posso, e eu consigo, e eu sou capaz de lidar com várias situações na minha vida, né? Não é normal, né? Não é normal, como disse, a doutora falou uma coisa também muito séria, quando eu não conseguia falar, é porque não é normal, tá passando sua mão em você, tá querendo ver, né? Como é que você tá, então assim, não é normal, né? Isso acontecer no meio de nós, né? Que hoje cria uma geração de mulheres que são machucadas por carregar esse trauma, né? Mas como se posicionar diante de depoimentos que acabaram de chegar para a gente? Olha só, são perfis parecidos. Roberta, eu estou vendo aqui o assunto de hoje, eu também passei por isso, mas eu sinto muita vergonha de falar disso que aconteceu na minha infância. Esse é um primeiro depoimento de uma pessoa que mandou para mim quando a gente entrou no Balanço Geral, fazendo a chamada do programa. Aí agora chegou um outro comentário de uma pessoa que diz, boa tarde, eu não quero me identificar, mas eu sofri um estupro pelo meu irmão, passei por médico, tomei todos os remédios. Quando cheguei em casa, não consegui esconder dos meus filhos, do meu marido. Aí minha filha mais velha falou que também sofreu estupro pelo irmão também. Eu fiquei mal, né, sobre a vergonha, o desespero. Tem 3 anos que isso aconteceu comigo. Até hoje eu tenho trauma, faço tratamento psicológico e a minha vida foi só por água abaixo. Então a gente leu aqui 2 comentários de mulheres que se sentem envergonhadas. Como se posicionar diante desse sentimento que é maior? Então, aí a gente vai falar um pouco sobre a quebra de um paradigma. Por quê? Essa vergonha vem da lógica de que o homem é um sujeito superior a gente e que quando ele faz alguma coisa e a gente rebate, a gente está fazendo algo de errado. E isso, desde as gerações anteriores, é colocado para nós. E para nossa geração agora que está quebrando esse paradigma, né? Então, ela se envergonha porque ela não se vê como vítima.
Ela se vê como culpada da ação. Então, se eu fiz isso, se meu tio, por exemplo, me estuprou, é por causa que eu me comportei de uma maneira equivocada. E aí ele achou que eu estava fazendo alguma coisa que desse a ele essa liberdade. Então, a culpa é minha de ter dado a liberdade para o meu tio. Entende? Então, ela se coloca no lugar não de vítima, mas como de culpada por uma ação que não é culpa dela. Como que a gente se empodera? Entendendo que eles são os culpados, não nós. Perfeito. E fez diferença para você? Faz diferença hoje você ter falado sobre isso? Porque muitas mulheres vão pensar assim, tá, eu vou falar e isso vai mudar o que na minha vida? O que mudou na sua? O que mudou na minha vida foi o andar de cabeça erguida. Eu mostrar para outras mulheres que o meu falar, né, a minha dor, ela criou em outras mulheres também uma cura, né? Poxa, ela já passou por isso, então se ela conseguiu andar de cabeça erguida, eu também consigo. Porque tem muitas mulheres que não conseguem nem se abrir para o próprio filho, né? Que nem acabou de ler um testemunho que agora foi pelo irmão, né? Então isso, o que fala sobre a posição de uma mulher é essa, é o falar. Não, eu vou ter coragem, eu vou conseguir, porque a minha coragem vai ajudar outras mulheres também a ser corajosa, né? Eu tenho 33 anos de idade, né? Tô conseguindo agora ter uma posição de falar, que para mim era muito difícil. Como é que foi a Ju por 20 anos calada? Nossa, a Ju foi o bicho, né, que eles falam. Eu reagi em agressões, não toque em mim, né? A minha filha me pediu um abraço, eu não gostava de abraçar. Eu não dava o sentimento de abraço, porque eu falo, o que dá se eu não recebi? Como dá amor se não recebeu amor? Né? Então eu fui criada dentro de um lar onde os pais não abraçavam, né? Os pais não falavam que amava. Então isso foi crescendo em mim uma mulher que por fora parecia ser dura, mas por dentro era uma menina que precisa só de ser ouvida, né? Agora, mesmo que isso custe uma confusão na família, porque às vezes, né, como a gente noticia muitos casos aqui, 80% dos abusos, da violência sexual infantil ali na adolescência acontece dentro de casa, por parentes próximos, né? A gente já noticiou, a gente já deu esses dados aqui para vocês. Mesmo que isso custe uma desavença na família, às vezes a pessoa fala assim, ah, não vou mexer nisso não. Qual é a orientação que você deixa para essa pessoa que pensa assim, Sátina? Você é bem direta, pode? Deixa o pau quebrar, senão ele vai fazer de novo. E vai ser outra pessoa. E da mesma família, porque família é mais fácil. Sinceramente é isso. De verdade, deixa o pau quebrar. Porque senão vai acontecer, Roberto. Porque se a gente tem a impunidade, aquele sujeito vai chegar e vai falar bem assim, então quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser. E aí, hoje foi eu, amanhã vai ser minha filha, porque ninguém bateu o pé. E ainda, se a gente está falando de exemplo, olha que legal. Ela é exemplo para mim, mas ele vai ser exemplo para outro cara, tá? Que não dá nada, tá? Pode fazer que não vai dar nada, não. Ninguém vai arranjar confusão dentro de casa. Aí só vai se fortalecendo, Aí só vai se fortalecendo. Era o tio, vai ser o primo, tá? Vai ter o sobrinho. Então, se é exemplo que a gente está falando, a gente tem exemplo bom e exemplo ruim. Olha só, chegaram 3 comentários aqui de pessoas, imagino que sejam mulheres, que falam, gostaria de não ser identificada. Olha como que existem muitas vítimas que precisam ainda romper esse silêncio. Claro que cada uma no seu momento, no seu tempo, mas eu vou ler aqui alguns comentários de uma diz, eu passei por abusos na infância, a minha mãe morreu sem saber. Depois que fui mãe, tive coragem de falar sobre o assunto. Falei com meu marido, filhos e sempre que tenho oportunidade eu conto a minha história para que assim seja um alerta para outras famílias, pois é um trauma irreversível. Já uma outra pessoa diz, também não quero me identificar, eu fui abusada desde os 5 anos de idade pelo meu pai. Então eu tive que casar com o primeiro que apareceu. Hoje, depois dos 40, perdoei meu pai, mas sofro com problemas psiquiátricos. Mas vejo que muitos acham natural, mas eu sofro até hoje. Eu acredito que isso será para o resto da vida. Como é que você fez, Ju, para ressignificar, para não só falar, mas sentir que por dentro você se sente, digamos, posso fazer essa pergunta? Você se sente curada sobre esse assunto? Como é que você fez? Como é que você faz para lidar com isso? Então, eu procurei falar com mãe, com pai e nunca consegui falar, né? E surgiu uma oportunidade
de eu estar em uma ministração e essa pessoa me chama para ministrar sobre mulheres. E nessa ministração eu falei sobre o caso que aconteceu comigo, né? Que eu também fui violentada na fase de criança, né? E também na adolescência. E isso, quando eu olhei para aquelas mulheres e vi nelas olhares, nossa, ela passou por isso. Aí eu consegui me abrir e falar mais. Depois eu saí dali, procurei, no caso que foi uma pastora, né, e comecei a chorar. Falei, obrigada, porque eu queria apenas uma pessoa me ouvisse. Você fez como se 20 mulheres conseguissem me ouvir, né, e o meu testemunho serviu para curar alguém. E aí eu consegui me libertar, e eu consegui falar com meus filhos, e aos poucos eu fui me curando, né? Procurei ajuda sim, né, espiritual principalmente, né, para me poder curar daquele trauma dentro de mim, e hoje eu me sinto uma mulher curada, né? E eu falo isso assim com todas as mulheres, não tenha medo de falar, não tenha medo de demonstrar aquilo que está dentro de você, porque a única pessoa que pode curar você é você mesmo através da fala. Tem mais participações aqui, tem uma que diz, hoje eu tenho 45 anos, eu fui abusada aos 9 anos e tive muito trauma. Até o dia de hoje isso afeta meu casamento. Eu estou fazendo terapia e vencendo os meus medos. Essa é uma das consequências, né, Sátina? Às vezes a pessoa vai se relacionar lá na frente e não tá aquele encaixe 100%, às vezes é porque aconteceu algo lá atrás. Isso acontece e acontece muito. As pessoas até em consulta falam, por que eu não sinto isso? Por que eu não consigo dar um abraço? Por que eu não sou carinhosa? Por que isso, por que aquilo? Até na relação sexual mesmo, sabe? Entre os casais, alguns pacientes chegam para mim e falam, não consigo fazer certas coisas, porque parece que não dá, entende? Então, acaba criando um certo bloqueio para poder se ofertar ao outro. Porque no momento eu não fui oferta, eu não estava me ofertando, muito pelo contrário, estavam me roubando. Entende? Então, o que vão roubar de mim dessa vez? E aí a gente coloca o pé atrás. Então, algumas coisas elas podem acontecer, mas como ela mesma falou, através da terapia, através da fala, através do cuidado, né, a gente consegue modificar e ressignificar essas coisas. Entendendo que, por exemplo, o seu marido não é o seu agressor. Né? Então, a gente tem que entender isso, porque senão a gente generaliza o objeto. Então, todos os homens são assim. Não, calma, o seu marido não é o seu agressor. O que ele quer te ofertar é uma coisa totalmente diferente do que você viveu lá atrás. Então, essa oferta é oferta. O que você está ganhando com isso? Ninguém está te tirando nada, estou te ofertando. Você que está acompanhando agora aqui o Fala Espírito Santo, está zapeando, parou, opa, que debate interessante. Deixa eu contextualizar para você. A atriz Cristina Pereira, né, super famosa, é uma atriz consagrada no Brasil, olha ela aí. Aos 74 anos... Olha isso, ela estava participando ali de um festival de cinema em Gramado e aí num debate sobre o filme que ela fez com outras mulheres, surgiu o assunto e ela trouxe isso à tona, que aos 12 anos ela foi estuprada. Aí a gente pensa, né, uma mulher maravilhosa, bem-sucedida profissionalmente, uma grande atriz renomada, e a gente não consegue parar para imaginar o que pode estar por trás da história de cada pessoa, assim como você que está acompanhando o programa e você nunca falou sobre isso. Ou seja, mais de 60 anos depois, essa mulher, essa atriz, deu voz a um assunto de extrema relevância. E existe um movimento hoje no mundo de mulheres mais velhas que estão se inspirando em mulheres mais novas para desabafar, para trazer esse assunto à tona, que é o movimento Me Too, não é isso, Sátina? Explica para o pessoal de casa. Isso aí, o movimento Me Too, ele começou nos Estados Unidos e aí as mulheres elas começaram a incentivar outras mulheres para poder falar o que acontecia. E isso começou primeiro com atrizes, o que é muito importante, porque o que a gente pode falar? Quando a gente olha essas atrizes, né, na TV e tudo mais, a gente acha que a vida delas é maravilhosa. Com rede social, então, é pior ainda. Só que ninguém sabe o que é uma carcaça. A carcaça que a gente tem que criar, a imagem que a gente tem que criar para poder viver aquilo dali. Porque senão, se a gente viver o trauma só, a gente não faz mais nada da vida. Então, quando ela chega lá e chora aos 72 anos e bota todo mundo para chorar, com 72 anos, ela não precisa mais sustentar aquela carcaça. Entendeu? E esse movimento Me Too é uma expressão que em português significa eu também. Então, as mulheres passaram a se identificar com esses depoimentos e se sentem leves ao abrir o coração e falar, eu também já passei por isso.
Hoje você se sente mais leve, Ju? Muito leve. Muito leve. Me sinto leve e também me sinto feliz quando eu ouço chegar no meu celular: obrigado, você me ajudou a vencer algo dentro de mim. Né? Obrigado, hoje eu consigo me pronunciar, hoje eu consigo falar, hoje eu consigo me arrumar, hoje eu consigo me olhar no espelho. Muitas mulheres não conseguiam se olhar no espelho, né? Porque de trás do espelho vai ver aquela coisa que machucou ela lá atrás, né? Então, assim, eu sou grato, né, a Deus por Ele ter me dado, né, esse dom, né, de poder cuidar de outras mulheres que estão feridas. E pra Posso mulher... falar uma coisa? Ah. Você se curou curando, meu amor. Maravilhosa história. E 33 anos, né, com uma maturidade muito além até, né? Agora, para aquelas mulheres, Sátina, que não conseguem ainda se olhar no espelho, que não conseguem falar, que não conseguem nem tocar nesse assunto. Precisa de ajuda. Busca ajuda. Se tá machucando, se não tem com quem falar, se não tem um apoio, vai procurar ajuda psicológica, tá? Porque, como eu disse, é um bolinho. Tem uma hora que ele vai tomar conta de você e ele vai ter que sair de algum jeito. Então, tome para que não saia das formas que eu falei. Uma depressão, um transtorno generalizado de ansiedade, entre outras coisas, ou até mesmo os pensamentos suicidas e o próprio suicídio. Tem uma outra pessoa também que participa com a gente, fala: eu sofri estupro quando eu tinha 13 anos por 3 caras que me embebedaram, depois me bateram, eu acordei sem roupa, eu tinha 13 anos, eu morava na Bahia e hoje eu sofro muito, tomo remédio controlado, não consigo confiar em ninguém, até no meu relacionamento é muito difícil, eu tomei o trauma. Gente, são histórias que a gente se arrepia de pensar o quanto que uma criança, uma adolescente que era para estar brincando com as amigas, seja de boneca ou de queimada na rua, tem simplesmente a fase mais gostosa da vida interrompida por conta de um bicho. A palavra é essa mesmo, bicho. Porque quem não controla seu impulso é bicho, não é humano, não. Perfeito. Como que a gente educa também os homens, os nossos filhos, desde criança, a respeitar as mulheres? Que a Ju falou, às vezes um olhar que passa do ponto, uma coisa é um olhar chavecando, né? Agora um olhar insistente que passa do ponto, já está abusando, já rompeu aquela barreira do respeito. Como que a gente educa os nossos filhos para não se tornarem esses bichos, Sátina? A gente educa eles tendo uma rede que seja de homens que também tenham essa percepção, né, de que a mulher não é objeto. E se não tiver essa rede para terem os exemplos, que a gente eduque eles mostrando no dia a dia a importância dessa mulher, principalmente na formação deles. Porque se há a ausência desse homem para essa criança, é porque provavelmente essa mulher é a força de dentro de casa. Então ele tem que entender quem é essa força. E essa força não pode ser tolhida por qualquer coisa. E você disse que hoje você tem uma filha, adolescente, pré-adolescente nessa fase, né? Sim, ela tem 13 anos, fazer 14. E eu achei interessante quando você disse, nem todo mundo é tio. Como que você lida com esse assunto na educação da sua filha? Sim, ela era uma menina muito pegajosa, porque, como eu falei no começo, né, ela ia me abraçar e eu soltava, né? E nisso eu consegui educar nela dessa forma. Mãe, mas eu abraço porque assim. Então ela foi crescendo, na fase de 11 para 12 anos, aí eu contei essa história para ela, né? Ela, mãe, a senhora já passou por isso sim já, filha. Então quando a mamãe fala, não faz isso, não vai, deixa eu dormir na casa do tio, não é o seu tio. Né? Então, assim, não é pessoas que você conhece. Então, nós temos que, quando eu falo de a mulher posicionar sobre isso, né? Nós temos que, não posso ir ali, não posso falar dessa forma. Não me toque, né? É um abraço, porque é uma mocinha, tá tendo um corpo agora e ela já é maior do que eu, né? É uma morena maior do que eu. E eu sempre falo com ela, cuidado na escola, né? Eu tenho o Instagram da minha filha aberto, eu tenho acesso à rede social da minha filha, eu tenho acesso, né, ao WhatsApp da minha filha. Portanto, que esse tempo atrás, ela fez um chamado de vídeo, um rapaz fez, e quando, acho que foi até o pai dela que abriu, quando eu fui ver, estava lá o homem nu. E ela tinha 11 para 12 anos, né? Então, aí que eu falei, tá vendo, filha? É uma pessoa que você não conhece, né? Você ia assustar por uma coisa que você nunca viu. E que bom que os pais estavam ali por perto, Sim. né? Então, isso me deu coragem para mim poder também educar os meus filhos, né? Não tenho só ela, mas sou mãe de 4, né? Tenho 2 meninos e 2 meninas, né? E são bênçãos de Deus na minha vida. Ju, obrigada, viu, pela sua participação, por abrir seu coração,
para os nossos telespectadores, em especial para as mulheres, para que elas externem esse sentimento, né, daquelas que vivem ali há anos carregando em silêncio um segredo que a família pediu, que a família não deu ouvido lá atrás. A importância de colocar isso e se curar. Obrigada. Agradeço. E, Sátina, você é sempre maravilhosa com suas palavras, amor. também encorajando as mulheres e também ensinando para que a gente eduque os nossos meninos para se tornarem verdadeiros homens. Obrigada. Obrigada a você pela Posso oportunidade. deixar um abraço? Pode, claro. Quero deixar um abraço para as meninas do meu trabalho, senão elas vão me bater quando chegar lá. E para todas as mulheres do Ministério IPAC. Que você, mulher, se posiciona. Não tenha medo de falar da tua história. Obrigada. Obrigada, Maravilhosa. viu? Boa Obrigada. tarde, gente.